A carteira estava no chão molhado pela chuva, couro preto caro brilhando sob a luz da manhã. Helena Costa quase passou direto por ela, sua mente preocupada com as 3 rejeições de emprego que havia recebido naquela semana e a pilha crescente de contas esperando em seu apartamento. Aos 21 anos, os ombros de Helena já carregavam o peso de responsabilidades muito além de sua idade. Seu jeans desbotado e casaco remendado 2 vezes falavam de alguém que contava cada centavo, que sabia o custo exato da passagem de ônibus pela cidade e conseguia esticar um pacote de macarrão instantâneo em 2 refeições. Ela se abaixou para pegar a carteira, olhando ao redor para ver se alguém a havia deixado cair recentemente. A movimentada rua de São Paulo estava repleta de pessoas indo para o trabalho na segunda-feira de manhã, todas caminhando com aquela determinação paulistana que sugeria que parar era um crime. Ninguém olhava para trás, ninguém procurava o chão em pânico. A chuva começou a cair mais forte e Helena enfiou a carteira dentro da jaqueta, correndo em direção ao abrigo de uma marquise próxima. Uma vez protegida do temporal, ela cuidadosamente abriu a carteira de couro. A primeira coisa que notou foi a qualidade. Não era mercadoria de loja de departamento, mas algo feito à mão, com costuras precisas e couro macio, que provavelmente custava mais que seu aluguel mensal. Dentro, a foto da carteira de motorista mostrava um homem de rosto sério, com olhos cinza intensos e cabelos escuros tocados por prata nas têmporas. Gabriel Almeida. O endereço listado era de uma cobertura em um daqueles arranha-céus reluzentes do centro onde Helena nunca havia posto os pés. Atrás da carteira de motorista havia um cartão de crédito Platinum e atrás dele, dinheiro. Muito dinheiro. Os dedos de Helena tremeram enquanto contava. R$2.000 em notas de R$100 novinhas. R$2.000 que poderiam pagar seu aluguel atrasado, comprar comida por meses ou ajudar com as contas médicas de sua mãe no interior. Ninguém saberia. Helena afastou o pensamento imediatamente, desapontada consigo mesma por sequer considerar isso. Sua mãe a havia criado melhor que isso. Havia trabalhado em turnos duplos, como auxiliar de enfermagem por anos, até que sua saúde cedesse. Tudo enquanto ensinava a Helena que caráter não era o que você fazia quando as pessoas estavam olhando, mas sim o que fazia quando não estavam. Ela enfiou a carteira de volta na jaqueta e pegou seu celular, um modelo de segunda mão com a tela rachada. Uma busca rápida por Gabriel Almeida, São Paulo, trouxe resultados imediatos. Seus olhos se arregalaram enquanto rolava pelas imagens. O rosto sério da carteira de motorista aparecia em artigos da revista Exame e Notícias de Negócios. Gabriel Almeida, 42 anos, CEO da Almeida Tech. Patrimônio líquido estimado em R$800 milhões. Helena quase deixou o celular cair. O homem provavelmente poderia perder R$2.000 por dia e nunca perceber. Mas essa não era a questão. Não era sobre o que ele podia se dar ao luxo de perder. Era sobre quem ela estava determinada a ser, apesar de tudo que a vida havia jogado em seu caminho. O endereço na carteira de motorista correspondia à sede da Almeida Tech, apenas 3 quarteirões dali. Helena verificou a hora no celular e mordeu o lábio. Ela tinha uma entrevista de emprego em um restaurante em 1 hora, sua 4ª entrevista da semana e possivelmente sua última chance, antes do aluguel do próximo mês, vencer. Mas havia tempo suficiente para devolver a carteira primeiro. O prédio da Almeida Tech se estendia em direção às nuvens, todo vidro reluzente e aço. Helena se sentiu imediatamente deslocada ao se aproximar das portas giratórias, dolorosamente consciente de seus tênis gastos, rangendo contra o piso de mármore polido do saguão. Uma recepção elegante era ocupada por 2 mulheres impecavelmente vestidas que pareciam ter saído de revistas de moda. "Posso ajudá-la?"
A recepcionista loira sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos enquanto avaliava a aparência de Helena. Encontrei esta carteira, disse Helena, tirando-a da jaqueta. A identidade diz que pertence a Gabriel Almeida. Eu queria devolvê-la. As sobrancelhas perfeitamente esculpidas da recepcionista se ergueram ligeiramente. A carteira do Dr. Almeida? Ela estendeu a mão, mas Helena hesitou. Poderia devolvê-la a ele pessoalmente? Só para ter certeza de que chegará em segurança. A recepcionista trocou olhares com sua colega, mal contendo a diversão. O Dr. Almeida é um homem extremamente ocupado. Ele não se encontra com pessoas sem agendamento. Especialmente não... Ela fez uma pausa, os olhos percorrendo as roupas gastas de Helena. Especialmente não pessoas como eu. Helena completou, um rubor subindo por seu pescoço. Entendo, mas encontrei R$2.000 nesta carteira. E gostaria que o Dr. Almeida soubesse que está tudo aqui ainda. A segunda recepcionista, que havia estado ouvindo a conversa, pegou seu telefone e murmurou algo nele. Seus olhos nunca deixando Helena. Após uma breve conversa, ela se virou para Helena com um olhar de surpresa. Pegue o elevador até o último andar. A doutora Mendes, assistente do Dr. Almeida, vai encontrá-la. O coração de Helena disparou enquanto o elevador subia, números piscando acima da porta. 45, 46, 47, todo o caminho até 60. Quando as portas se abriram, ela entrou em uma elegante área de espera, onde uma mulher de traços marcantes em um terno sob medida estava de pé com postura perfeita, mãos entrelaçadas à frente. Sou Mariana Mendes, assistente executiva do Dr. Almeida. Você encontrou a carteira dele? Seu tom era profissional, mas cético, como se pessoas tentassem regularmente encontrar seu chefe através de esquemas elaborados. Sim, na calçada a alguns quarteirões daqui. Helena entregou a carteira, sentindo-se estranhamente relutante em se separar dela. Está tudo lá dentro. A doutora Mendes abriu a carteira e metodicamente verificou seu conteúdo, sua expressão ilegível. De fato, R$2.000 em dinheiro, cartões, identidade, tudo presente. Nem todos devolveriam isso intacto, se é que devolveriam. Era a coisa certa a fazer, disse Helena simplesmente. A doutora Mendes a estudou por um momento. Qual é o seu nome? Helena. Helena Costa. E o que você faz, senhorita Costa? Helena se mexeu desconfortavelmente. Atualmente estou entre empregos. Na verdade, tenho uma entrevista em... Ela olhou seu celular. 30 minutos. Então eu provavelmente deveria ir. Espere aqui, por favor. A doutora Mendes desapareceu através de um conjunto de portas duplas imponentes, levando a carteira com ela. Helena ficou de pé desconfortavelmente na área de espera, sentindo-se cada vez mais deslocada entre os móveis caros e obras de arte que provavelmente custavam mais que todos os ganhos de sua vida até então. 5 minutos se passaram, depois 10. Ela começou a se preocupar em perder sua entrevista. Justo quando estava considerando ir embora, a doutora Mendes retornou. O Dr. Almeida gostaria de agradecê-la pessoalmente. Antes que Helena pudesse responder, a assistente gesticulou em direção às portas duplas, que agora estavam abertas. Com uma respiração profunda, Helena entrou em um dos maiores escritórios que já vira. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, a chuva agora caindo em cortinas contra o vidro. Na extremidade mais distante, atrás de uma mesa que parecia esculpida de um único bloco de madeira escura, estava Gabriel Almeida. Pessoalmente, ele era mais imponente que a foto da carteira de motorista sugeria. Alto e de ombros largos, com aquela mesma expressão severa e olhos cinza penetrantes. Ele se levantou quando ela entrou, e Helena ficou impressionada com como ele parecia comandar o próprio ar da sala. Senhorita Costa, entendo que devo agradecer-lhe pela devolução da minha carteira. Sua voz era profunda e medida, com a confiança de alguém acostumado a ser ouvido na primeira vez que falava. Helena notou que a carteira estava aberta em sua mesa, o dinheiro espalhado ao lado. Qualquer um teria feito o mesmo, ela disse, embora ambos soubessem que isso não era verdade. Duvido muito disso.
Seu olhar era analítico, como se ela fosse um quebra-cabeça que ele estava tentando resolver. A maioria das pessoas, encontrando uma carteira com tanto dinheiro e a identidade de um empresário, consideraria seu dia de sorte. Helena se endireitou um pouco. Eu não sou a maioria das pessoas, Dr. Almeida. Pela primeira vez, algo como um sorriso tocou seus lábios. Não acredito que seja. Gabriel Almeida gesticulou para uma cadeira do outro lado de sua mesa. Por favor, sente-se. Gostaria de falar com você por um momento. Helena olhou ansiosamente para seu celular. Agradeço a oferta, Dr. Almeida, mas tenho uma entrevista de emprego do outro lado da cidade em 20 minutos e realmente não posso perdê-la. Algo tremulou em sua expressão. Surpresa, talvez, de que alguém recusasse um convite dele. Entendo. Onde é essa entrevista? No restaurante Girassol, na Rua Augusta, para uma vaga de garçonete. Almeida pressionou um botão de interfone em sua mesa. Mariana, ligue para o restaurante Girassol na Augusta. Informe que a senhorita Costa estará atrasada devido a uma reunião comigo. Reagende a entrevista para mais tarde hoje. Ele olhou para Helena. Isso serve? Antes que ela pudesse responder, a voz de sua assistente veio pelo alto-falante. Sim, Dr. Almeida. Helena se mexeu desconfortavelmente em seus tênis gastos. Ela não estava acostumada a ter decisões tomadas por ela, especialmente por estranhos. Não importa quão ricos pudessem ser. No entanto, não podia negar sua curiosidade sobre por que esse empresário queria falar com ela. Você é muito confiante de que eles vão acomodar seu pedido, ela observou. A expressão de Almeida permaneceu impassível. As pessoas geralmente o fazem. Ele se recostou na cadeira, estudando-a com aquele mesmo olhar analítico. Conte-me sobre você, senhorita Costa. Não há muito para contar. As mãos de Helena se entrelaçaram em seu colo. Sou do interior de São Paulo. Vim para a capital há quase um ano. Família? Minha mãe, ela está no interior, era auxiliar de enfermagem até ficar doente. Helena não elaborou sobre como a doença de sua mãe havia drenado suas modestas economias, ou como as crescentes contas médicas a haviam forçado a abandonar a faculdade para trabalhar em tempo integral. Almeida assentiu como se confirmasse algo para si mesmo. E o que a trouxe para São Paulo? É uma cidade cara para alguém sem conexões ou diploma. A pergunta doeu, embora Helena soubesse que não era intencionalmente maliciosa. Era apenas um fato, um que ela confrontava diariamente enquanto lutava para sobreviver. Eu tinha sonhos de me tornar fotógrafa, ela admitiu. Sempre tive um olho para composição, ou pelo menos foi o que minha professora de artes do ensino médio disse. Pela primeira vez, interesse genuíno cintilou no rosto de Almeida. Fotografia? Você tem um portfólio? Helena riu suavemente, o som tingido com resignação. Não mais. Vendi minha câmera 6 meses atrás para ajudar com o aluguel. Agora só uso meu celular às vezes, quando a tela não está rachada demais para ver direito. Os olhos de Almeida se estreitaram ligeiramente, e Helena imediatamente lamentou o comentário. A última coisa que queria era a piedade desse homem. Ela endireitou os ombros e mudou de assunto. Dr. Almeida, agradeço por querer me agradecer, mas devolver sua carteira foi simplesmente a coisa certa a fazer. Não espero nada por isso. E isso, disse Almeida, inclinando-se para a frente, é precisamente porque me interessa tanto. Ele se levantou e caminhou até a janela, mãos entrelaçadas atrás das costas, enquanto contemplava a cidade encharcada pela chuva. Sabe o que aprendi em 20 anos de negócios, senhorita Costa? Helena balançou a cabeça, embora ele não estivesse olhando para ela. Que a maioria das pessoas tem um preço, que integridade é frequentemente situacional em vez de fundamental. Ele se virou para encará-la. No entanto, aqui está você, claramente em necessidade financeira, devolvendo uma carteira, contendo dinheiro suficiente para resolver seus problemas imediatos, não esperando nada em troca. Seu olhar era tão intenso que Helena teve que resistir ao impulso de desviar o olhar. Como eu disse, minha mãe me criou para fazer a coisa certa. Sua mãe parece ser uma mulher notável. É,
Um silêncio desconfortável se instalou entre eles, quebrado apenas pelo suave tamborilar da chuva contra as janelas. Helena estava agudamente consciente de cada segundo passando, do vasto abismo entre suas circunstâncias. O que ela estava fazendo ali naquele escritório, 60 andares acima da cidade, com um homem cujo relógio provavelmente custava mais do que ela ganharia em anos? Almeida pareceu tomar uma decisão. Ele retornou à sua mesa e se sentou. Senhorita, Costa gostaria de oferecer-lhe um emprego. Helena piscou em surpresa. Um emprego? Fazendo o que exatamente? Preciso de uma assistente pessoal, alguém honesta, alguém que demonstre integridade mesmo quando ninguém está olhando. Ele acenou em direção à carteira ainda aberta em sua mesa. Você demonstrou essas qualidades de forma bastante convincente. Helena franziu a testa ligeiramente. Com todo respeito, doutor Almeida, não tenho as qualificações para ser assistente de ninguém, muito menos sua. Nem sequer terminei minha faculdade. Credenciais podem ser adquiridas. Caráter não pode. O tom de Almeida era pragmático. O cargo paga R$ 15.000 por mês para começar, com benefícios e bônus por desempenho. Mariana pode treiná-la nos detalhes. A mente de Helena girou com o valor. Era mais dinheiro do que ela jamais havia imaginado ganhar, mais do que suficiente para ajudar sua mãe a ter um tratamento melhor, para finalmente ter alguma segurança. Mas algo sobre a oferta não parecia certo. Por que eu? Ela perguntou diretamente. Deve haver centenas de candidatos qualificados que dariam um pulo nessa oportunidade. Por que oferecê-la a uma completa estranha que por acaso encontrou sua carteira? Um leve sorriso brincou nos cantos da boca de Almeida. Talvez eu confie nos meus instintos. Eles me serviram bem nos negócios. Helena hesitou, seu lado prático brigando com sua desconfiança. Isso parece bom demais para ser verdade, Dr. Almeida. Não posso deixar de me perguntar se há mais nessa oferta do que está dizendo. Pela primeira vez, Almeida pareceu genuinamente surpreso e depois divertido. A maioria das pessoas teria aceitado imediatamente. Já estabeleci que não sou a maioria das pessoas, Helena respondeu com mais confiança do que sentia. Almeida riu então, um som genuíno que transformou seus traços severos momentaneamente. De fato, estabeleceu, senhorita Costa. Ele a considerou por um momento. E se eu dissesse que a carteira não foi perdida acidentalmente? A testa de Helena se franziu. O que quer dizer? Quero dizer, e se encontrar minha carteira foi um teste? Um que dezenas de pessoas falharam antes de você aparecer. As implicações afundaram lentamente. Está dizendo que deliberadamente deixou sua carteira na calçada com R$ 2.000 só para ver se alguém a devolveria? Almeida assentiu, sua expressão retornando ao seu estado impassível usual. Fiquei desapontado com pessoas em quem pensei que podia confiar recentemente. Queria ver se honestidade ainda existia nesta cidade. Isso é... Helena lutou para encontrar a palavra certa. Isso é manipulador. Prefiro o instrutivo, Almeida rebateu. E eficaz. Trouxe você aqui, afinal. Helena se levantou de repente irritada. Eu não sou um rato de laboratório em um dos seus experimentos, Dr. Almeida. Não precisava me testar ou a qualquer outra pessoa assim. E quanto às pessoas que realmente precisavam daquele dinheiro, talvez tenham pegado não porque são desonestas, mas porque estavam desesperadas. Os olhos de Almeida se arregalaram ligeiramente com sua explosão. Ele claramente não estava acostumado a ser desafiado. Você precisava do dinheiro também, senhorita Costa. No entanto, devolveu. Isso não me torna melhor que elas. Apenas mais sortuda, talvez. Sortuda o suficiente para ter aprendido certos princípios. Ela pegou sua jaqueta gasta pendurada no encosto da cadeira. Obrigada pela oferta de emprego, mas não acho que me sentiria confortável trabalhando para alguém que testa pessoas sem seu conhecimento ou consentimento. Quando ela se virou para sair, a voz de Almeida a parou. Espere. Havia algo diferente em seu tom. Menos autoritário, mais incerto. Você está certa. Foi manipulador. Me acostumei a ver as pessoas como ativos ou passivos.
É um risco ocupacional na minha posição. Helena se virou de volta para encará-lo, sem saber o que dizer. A oferta de emprego continua de pé. Almeida continuou. Mas não porque você passou em algum teste, porque acabou de fazer algo ainda mais incomum que devolver uma carteira cheia de dinheiro. Disse a um empresário bilionário que ele estava errado na cara dele. Pela segunda vez, um sorriso genuíno transformou seus traços. Esse tipo de honestidade é ainda mais rara que integridade, senhorita Costa. Helena hesitou, sua mão ainda segurando a jaqueta. A parte prática dela gritava para aceitar a oferta, para pensar nas contas médicas de sua mãe e suas próprias finanças precárias. Mas outra parte, a parte que a havia levado a São Paulo com uma câmera de segunda mão e grandes sonhos, se perguntava se estaria comprometendo algo essencial sobre si mesma. Preciso pensar sobre isso, ela disse finalmente. Almeida assentiu, parecendo quase respeitoso. Claro, tire o dia. Mariana lhe dará meu número direto antes de sair. Ele fez uma pausa, depois acrescentou. E independentemente de sua decisão, gostaria de ajudá-la a retomar sua fotografia. Considere um agradecimento por devolver minha carteira e por sua honestidade agora há pouco. Helena deixou o prédio da Almeida Tech em um torpor. O cartão de visita de Mariana Mendes apertado em sua mão, com o número direto de Gabriel Almeida, escrito no verso em caligrafia precisa. A chuva havia parado, mas a cidade brilhava sob um céu cinza metálico que combinava com os olhos penetrantes de Almeida. O restaurante Girassol havia de fato reagendado sua entrevista para o dia seguinte às 10 da manhã. Aparentemente, quando Gabriel Almeida ligava, as pessoas ouviam. Helena se viu caminhando sem rumo pelas ruas lotadas de São Paulo, sua mente repetindo a conversa surreal. 15 mil reais por mês, benefícios, a chance de escapar da ansiedade constante de viver de salário em salário. Parecia a resposta às suas orações. Entregue a ela porque havia feito o que qualquer um deveria fazer, devolver uma carteira perdida. No entanto, algo a incomodava. A manipulação, o teste, a ideia de que Almeida via as pessoas como ativos ou passivos. Ela poderia trabalhar de perto com alguém assim? Seu celular vibrou no bolso. A tela, apesar de sua teia de rachaduras, exibia o nome de sua mãe. Ela se encolheu na relativa tranquilidade de uma pequena praça e atendeu. Oi, mãe, disse, forçando alegria em sua voz. Helena, querida. A voz de sua mãe soava mais fraca que a última vez que haviam falado. Como foram as entrevistas esta semana? Helena hesitou. Nunca havia conseguido mentir para sua mãe. 3 rejeições até agora, mais uma amanhã no Girassol. Oh, querida, a decepção de sua mãe era palpável, mesmo através do telefone. Tenho certeza de que algo vai aparecer em breve. Na verdade, Helena começou. Depois parou. Como poderia explicar o que havia acabado de acontecer? Parecia absurdo, até para ela. Pode haver outra oportunidade, algo inesperado. Isso é maravilhoso. Que tipo de emprego? Uma posição de assistente executiva para o CEO de uma grande empresa. Helena se sentou em um banco úmido, observando trabalhadores de escritório passarem apressados com xícaras de café fumegantes e expressões determinadas. Helena, isso é incrível. Como conseguiu isso? Pensei que estava se candidatando para empregos no setor de serviços. É complicado. Helena suspirou. Mãe, como está se sentindo? Honestamente. Uma pausa, muito longa. Estou me virando, querida. A nova medicação ajuda com a dor na maioria dos dias. Tradução. A dor era constante, mas às vezes marginalmente menos insuportável. Helena fechou os olhos brevemente. Sua mãe precisava de cuidados melhores do que os que seu seguro limitado proporcionava. Cuidados que Helena poderia pagar se aceitasse a oferta de Almeida. Escuta, mãe, pode ser que eu tenha boas notícias em breve sobre poder ajudar com suas contas médicas. Helena Costa, não se preocupe comigo. Quero que você se concentre em construir sua própria vida, não em cuidar de sua mãe velha. Você não é velha, mãe, e nós cuidamos uma da outra. É isso que as famílias fazem.
Depois de prometer ligar novamente em breve, Helena encerrou a chamada e olhou para o telefone em sua mão. A decisão, que havia parecido tão complicada minutos atrás, de repente se cristalizou com clareza dolorosa. Orgulho não pagaria as contas médicas de sua mãe. Princípios não manteriam a eletricidade ligada em seu apartamento. Ela pegou o cartão de Mariana e discou o número no verso. Almeida atendeu no segundo toque. Senhorita Costa, isso foi mais rápido do que eu esperava. Vou aceitar o emprego, Helena disse simplesmente. Excelente. Ele soou genuinamente satisfeito. Pode começar amanhã? Mariana cuidará da papelada e lhe mostrará os procedimentos. Amanhã? Helena não esperava que as coisas se movessem tão rapidamente. Sim, acho que posso. Bom, 8 da manhã em ponto. Ele fez uma pausa. E senhorita Costa, estava falando sério sobre sua fotografia. Discutiremos isso mais amanhã. A linha ficou muda antes que Helena pudesse responder. Na manhã seguinte, Helena estava do lado de fora do prédio da Almeida Tech, às 7h45, vestindo a roupa mais elegante que possuía. Um vestido preto simples que havia comprado em um brechó para entrevistas de emprego, combinado com sapatos baixos sensatos. Ela havia passado metade da noite alternando entre empolgação e ansiedade, se perguntando se havia feito a escolha certa. Mariana Mendes estava esperando no saguão, sua expressão tão friamente profissional quanto havia sido no dia anterior. Ela entregou a Helena um crachá de segurança temporário. Bem-vinda à Almeida Tech, senhorita Costa. Começaremos com a papelada de contratação e depois passaremos para a sua orientação. Amanhã passou em um borrão de formulários, manuais e apresentações. A sede da Almeida Tech abrigava mais de 500 funcionários em 60 andares, e Mariana parecia determinada a que Helena entendesse a estrutura de toda a organização até o meio-dia. Ao meio-dia, a cabeça de Helena estava girando com nomes, títulos e protocolos. O doutor Almeida está atualmente em uma reunião de diretoria, Mariana explicou, enquanto conduzia Helena a um pequeno escritório adjacente ao de Almeida. Este será seu espaço de trabalho. Você vai gerenciar a agenda dele, coordenar suas reuniões, lidar com sua correspondência e geralmente garantir que seu dia de trabalho prossiga sem interrupções desnecessárias. O escritório, embora pequeno, era elegante e mobiliado com bom gosto, com uma mesa moderna, cadeira ergonômica e computador de última geração. Uma grande janela oferecia uma vista similar à do escritório de Almeida, embora não tão panorâmica. Isso é meu? Helena perguntou, passando a mão ao longo da mesa polida. Enquanto você trabalhar aqui, Mariana confirmou. Agora vamos discutir as preferências do Dr. Almeida. O que se seguiu foi uma lista exaustiva de gostos, desgostos, hábitos e expectativas de Gabriel Almeida. Ele preferia café puro, almoçava precisamente à 1h, a menos que estivesse em reuniões, nunca agendava ligações antes das 9 da manhã ou depois das 6 da tarde, e esperava resumos de todas as reuniões preparados com 24 horas de antecedência. Ele é bastante particular, Mariana concluiu, mas justo, recompensa competência e lealdade generosamente. Há quanto tempo trabalha para ele? Helena perguntou. 15 anos, desde que fundou a empresa. Algo como orgulho tingiu a voz de Mariana. Via a Almeida Tech crescer de uma startup com 10 funcionários para o que é hoje. Ela verificou seu relógio. A reunião do Dr. Almeida deve estar terminando agora. Ele queria vê-la depois do almoço. E precisamente às 2 da tarde, Helena foi conduzida ao escritório de Almeida. Ele estava sentado atrás de sua mesa maciça, revisando documentos e gesticulou para que ela se sentasse sem olhar para cima. Um momento, senhorita Costa. Helena esperou, aproveitando a oportunidade para observá-lo em seu ambiente natural. Havia algo quase mecânico em sua eficiência, a maneira como seus olhos escaneavam documentos e sua mão se movia para assinar ou marcá-los. Nenhum movimento desperdiçado, nenhuma hesitação. Finalmente, ele deixou os papéis de lado e olhou para ela.
Como foi sua manhã? Informativa, Helena respondeu honestamente. A doutora Mendes é muito minuciosa. Almeida assentiu, como se isso fosse esperado. Mariana tem sido inestimável para mim. Você fará bem em aprender tudo que puder com ela. Ele se recostou na cadeira. Agora, sobre sua fotografia. De uma gaveta em sua mesa, ele retirou uma caixa retangular e deslizou pela mesa até ela. Abra. Helena o fez, seus olhos se arregalando ao revelar uma câmera digital de última geração, do tipo que fotógrafos profissionais usavam, do tipo que ela só havia sonhado em possuir. Doutor Almeida, não posso aceitar isso. É caro demais. É uma despesa de negócios, ele disse de forma desdenhosa. Parte do seu trabalho será documentar certos eventos e projetos da empresa. Mariana mencionou que você precisaria do equipamento apropriado. Helena olhou para cima bruscamente. Ela não havia dito nada a Mariana sobre fotografia. Não entendo. A expressão de Almeida permaneceu impassível, mas seus olhos tinham aquele brilho analítico. Achou que eu não pesquisaria sobre você depois de nossa reunião ontem? Helena Costa, 21 anos, formada como melhor aluna de sua turma no ensino médio em Presidente Prudente, São Paulo. Vencedora do concurso estadual de fotografia jovem, 3 anos seguidos. Aceita na Escola de Belas Artes da USP, mas incapaz de frequentar devido a restrições financeiras. Ele fez uma pausa. Você se subestimou ontem. Sua professora de artes não disse apenas que você tinha um olho para a composição. Ela escreveu que você era a fotógrafa mais naturalmente talentosa que havia encontrado em 30 anos de ensino. Helena ficou paralisada, sem saber se deveria se sentir lisonjeada ou perturbada pela minuciosidade de sua investigação sobre seu passado. Por que faria um esforço tão grande para pesquisar sobre mim? Nunca tomo decisões desinformadas, senhorita Costa, especialmente sobre as pessoas que trago para minha organização. Ele gesticulou para a câmera. Seu talento estava sendo desperdiçado, agora não estará mais. Antes que Helena pudesse formular uma resposta, o telefone de Almeida tocou. Ele olhou para ele e franziu a testa. Preciso atender isso. Continuaremos nossa discussão mais tarde. Por enquanto, familiarize-se com a câmera. Você a usará no gala beneficente deste fim de semana. Gala beneficente? Helena ecoou. Mariana tem os detalhes. Almeida já estava pegando seu telefone, a dispensa clara em seu tom. Do lado de fora de seu escritório, Helena encontrou Mariana, esperando com um olhar expectante. Ele contou sobre o gala. Helena assentiu, ainda segurando a caixa da câmera. O que exatamente ele espera que eu faça? Documente o evento. É o gala anual de arrecadação de fundos da Fundação Almeida. Muito exclusivo, muito importante para o Dr. Almeida. Mariana lhe entregou uma pasta grossa. Todas as informações estão aqui, incluindo a lista de convidados e a programação. Você precisará de traje apropriado, é claro. Helena olhou para baixo para seu vestido preto simples. Este não serve. A expressão de Mariana suavizou fracionalmente. A empresa tem uma conta na Daslu. Vou levá-la amanhã para selecionar algo adequado. Ela olhou para a caixa da câmera. Vejo que ele lhe deu o equipamento. Não é surpresa. O que quer dizer? Mariana hesitou, algo ilegível tremulando em seus traços. O Dr. Almeida tem estado diferente desde que você devolveu sua carteira, mais como seu antigo eu. Seu antigo eu? Helena repetiu. Antes. Mariana parou abruptamente. Não é minha função discutir. Apenas saiba que sua chegada coincidiu com uma mudança positiva. Não o decepcione. Com essa declaração enigmática, Mariana retornou à sua mesa, deixando Helena com mais perguntas do que respostas. Conforme a tarde progredia e ela se instalava em seu novo escritório, um sentimento estranho começou a criar raízes. Havia muito mais sobre Gabriel Almeida e sobre seu súbito emprego do que uma carteira perdida e um teste de integridade. O gala anual beneficente da Fundação Almeida foi realizado no Grand Ballroom do Hotel Unique, com vista para o Parque Ibirapuera.
Helena chegou cedo conforme instruído por Mariana, vestindo um vestido azul meia-noite da Daslu, que custava mais que 6 meses de aluguel de seu apartamento. A câmera pendurada em seu pescoço, seu peso tanto desconhecido quanto reconfortante após tantos meses sem uma. Mariana a havia instruído extensivamente, enfatizando a importância do evento para os esforços filantrópicos de Almeida. O foco deste ano era financiamento de pesquisa médica para doenças raras, com todos os lucros indo para uma iniciativa especial de pesquisa. Helena não pôde deixar de pensar em sua mãe enquanto observava os convidados ricos chegarem, cobertos de joias e roupas de grife. Quantos deles realmente entendiam a necessidade desesperada por tal pesquisa? Aí está você. A voz de Gabriel Almeida veio de trás dela. Helena se virou para encontrá-lo em um smoking impecável, sua expressão severa usual, ligeiramente suavizada para a ocasião. Essa cor combina com você. Obrigada, Helena respondeu, sentindo-se repentinamente autoconsciente. Após 3 dias trabalhando como sua assistente, ela ainda estava se ajustando à rápida mudança em suas circunstâncias. O salão está lindo. Almeida assentiu, seus olhos escaneando o salão com eficiência característica. Está confortável com as configurações da câmera? A iluminação aqui pode ser desafiadora. Sim, já ajustei para isso. Helena havia passado horas na noite anterior se reacostumando com técnicas de fotografia, determinada a não decepcionar. Bom, concentre-se particularmente nas interações entre doadores e a equipe de pesquisa. Esses momentos são valiosos para futuros materiais de arrecadação de fundos. Almeida verificou seu relógio. Preciso cumprimentar alguns apoiadores-chave. Continue. Enquanto ele se afastava, Helena começou a capturar o evento através de suas lentes, encontrando seu ritmo rapidamente. Parecia certo ter uma câmera em suas mãos novamente, ver o mundo através daquele enquadramento, buscando a composição perfeita, o momento revelador. Ela se moveu pela multidão discretamente, documentando a noite enquanto permanecia amplamente despercebida. 1 hora após o início do evento, enquanto Helena estava fotografando um grupo de pesquisadores explicando seu trabalho a potenciais doadores, ela ouviu uma conversa que a fez pausar. Almeida está melhor esta noite. Um homem de cabelos prateados em um terno caro comentou com seu acompanhante. Mais como ele mesmo, não o autômato que tem sido desde a morte de Sofia. Já faz 2 anos, não é? Sua companheira respondeu. Negócio trágico. Nunca pensei que ele se recuperaria, especialmente depois que Eles se afastaram, antes que Helena pudesse ouvir mais. Sofia. Ela se lembrou do comentário enigmático de Mariana sobre Almeida ser mais como seu antigo eu recentemente. Sofia era sua esposa, Almeida era viúvo. Isso explicaria algo sobre seu comportamento, a maneira como ele parecia se manter afastado dos outros. Mais tarde, enquanto os convidados se misturavam com champanhe e aperitivos, Helena se viu perto de uma mulher impressionante em seus 50 anos que estava falando animadamente com Almeida. Gabriel, querido, a fundação está fazendo um trabalho notável. Sofia estaria tão orgulhosa. A expressão de Almeida permaneceu controlada, mas Helena, observando através de suas lentes da câmera, captou um lampejo de dor em seus olhos. Obrigado, Letícia. Isso significa muito. E como você está realmente? A mulher insistiu, colocando uma mão bem cuidada em seu braço. Nós nos preocupamos, você sabe, especialmente depois daquele negócio terrível com Júlia. Estou bem, Almeida respondeu rigidamente. Com licença, vejo o chefe de neurologia tentando chamar minha atenção. Enquanto ele se afastava, Letícia balançou a cabeça tristemente. Ainda não consegue falar sobre isso, ela murmurou para sua acompanhante. Pobre Alex. Primeiro sua esposa, depois traído por sua noiva e melhor amigo de uma só vez. Helena abaixou a câmera, as peças começando a se encaixar. O comentário de Almeida sobre ficar desapontado com pessoas em quem pensava poder confiar recentemente ganhou novo significado.
Uma perda seguida por uma traição. Não era de admirar que ele tivesse recorrido a testar a honestidade das pessoas com uma carteira cheia de dinheiro. A noite progrediu suavemente, com Almeida fazendo um discurso poderoso sobre a missão da fundação que arrecadou milhões em promessas adicionais. Helena continuou documentando tudo, cada vez mais consciente dos olhares e sussurros que seguiam Almeida pela sala. Uma mistura de respeito, piedade e curiosidade. Perto da meia-noite, quando o evento estava terminando, Helena encontrou um canto tranquilo para revisar suas fotos. Ela estava rolando por elas quando sentiu uma presença ao seu lado. "Posso ver?" Almeida perguntou, sua voz mais quieta que o usual. Helena lhe entregou a câmera, observando enquanto ele examinava seu trabalho com a mesma intensidade que trazia para tudo. "Estas são excepcionais", ele disse finalmente. "Você tem um talento genuíno, senhorita Costa." "Obrigada." Helena hesitou, depois decidiu arriscar. "Doutor Almeida, posso lhe perguntar algo pessoal?" Sua expressão imediatamente se fechou. "Isso depende da pergunta. Ouvi coisas esta noite sobre alguém chamada Sofia e sobre uma traição." Ela encontrou seu olhar diretamente. "É por isso que testou pessoas com sua carteira? Porque perdeu alguém e depois foi traído por outros em quem confiava?" Almeida ficou em silêncio por tanto tempo que Helena pensou que ele poderia não responder. Quando finalmente falou, sua voz estava controlada, mas tensa. "Sofia era minha esposa. Ela morreu de uma condição autoimune rara 2 anos atrás, a condição que esta fundação foi criada para pesquisar." Ele desviou o olhar em direção à multidão rarefeita. 8 meses atrás, fiquei noivo de Júlia, a oncologista de minha esposa. Ela era brilhante, compassiva, ou assim eu pensava. Descobri que ela e meu CFO, meu amigo de 15 anos, vinham desviando dinheiro da fundação, usando fundos destinados à pesquisa para financiar seu caso e estilo de vida luxuoso. Helena sentiu uma onda fria de compreensão. "Sinto muito. A traição não foi apenas pessoal, atrasou significativamente nossa pesquisa." A mandíbula de Almeida se contraiu. "Depois disso, achei difícil confiar nas motivações de qualquer um. Daí, o teste da carteira." Helena pensou nas dezenas de pessoas que supostamente falharam naquele teste antes dela. "E se eu não tivesse devolvido? Se tivesse ficado com o dinheiro? Então você não estaria aqui." O olhar de Almeida retornou a ela, analítico como sempre. "Mas você devolveu, e então fez algo ainda mais inesperado. Se afastou da minha oferta de emprego porque desaprovava meus métodos. Isso me disse ainda mais sobre seu caráter do que devolver a carteira. No entanto, você ainda me contratou. Porque honestidade e integridade são raras, senhorita Costa. Mas honestidade, integridade e a coragem de defender seus princípios, mesmo com custo pessoal, isso é excepcional." Pela primeira vez naquela noite, Almeida sorriu genuinamente. "A fundação precisa de pessoas como você. Eu preciso de pessoas como você." A admissão pessoal surpreendeu Helena. Nos últimos dias, ela havia visto Almeida como brilhante, exigente e meticulosamente controlado, mas nunca vulnerável. "A fundação é importante para você por causa de Sofia," ela disse suavemente. "É por isso que esta noite importa tanto." Algo na expressão de Almeida mudou. Um amolecimento ao redor dos olhos. "Você me lembra dela às vezes. A mesma franqueza, a mesma recusa em ser intimidada por status ou riqueza." Helena não sabia como responder a uma comparação tão inesperada. Antes que pudesse formular uma resposta, Mariana apareceu ao lado de Almeida. "Gabriel, os Rodrigues estão saindo e querem se despedir." Almeida assentiu. "Com licença, senhorita Costa." Ele fez uma pausa, depois acrescentou. "Continuaremos esta conversa em outra ocasião." Conforme as semanas passavam, Helena se instalava em seu papel na Almeida Tech. O trabalho era exigente, mas gratificante, e fiel à sua palavra, Almeida garantiu que ela tivesse oportunidades de buscar sua fotografia.
Seu primeiro salário permitiu que ela trouxesse sua mãe para São Paulo para um tratamento melhor em uma clínica especializada financiada pela Fundação Almeida. Ela aprendeu mais sobre Almeida também. Sua mente brilhante, seus padrões exigentes, mas também sua lealdade profunda àqueles que conquistavam sua confiança. Gradualmente, o empresário severo tornou-se simplesmente Gabriel, um homem complicado, ainda se curando de perda e traição profundas. 6 meses depois de encontrar sua carteira, Helena estava sentada em seu escritório, revisando planos para um próximo evento da fundação. Eles haviam caído em um ritmo de trabalho confortável, sua natureza direta complementando sua abordagem analítica. "Helena", ele disse de repente, deixando de lado os documentos que estavam discutindo. "Tenho querido lhe dizer algo." Ela olhou para cima, surpresa com seu tom sério. "O que é?" A carteira não foi inteiramente um teste. Ele encontrou seu olhar diretamente. Foi também um experimento com o destino. "Não entendo. Depois da traição de Júlia, perdi a fé, não apenas nas pessoas, mas na ideia de que algo bom poderia entrar em minha vida novamente." A expressão de Almeida estava descaracteristicamente aberta. "No dia em que deixei aquela carteira, disse a mim mesmo que se alguém a devolvesse intacta, talvez ainda houvesse razão para ter esperança." Helena sentiu uma estranha agitação em seu peito. "E me encontrar restaurou sua esperança?" "Mais que isso," ele respondeu calmamente. "Mudou tudo." A admissão pairou entre eles, pesada de possibilidade. Helena pensou no caminho que a havia trazido até ali, da pobreza desesperada à segurança financeira, de sonhos abandonados a propósito renovado. Tudo porque havia pegado uma carteira em uma manhã chuvosa de segunda-feira em São Paulo. "Fico feliz por ter encontrado", ela disse simplesmente, embora ainda não aprove seus métodos. Almeida riu, o som não mais raro em sua presença. "Você nunca deixa de me manter honesto, Helena Costa." Sua expressão ficou séria novamente. "Tenho pensado sobre o futuro da fundação. Com seu olho para capturar histórias humanas, você poderia fazer mais do que apenas documentar eventos. Poderia ajudar a mostrar ao mundo os rostos por trás da pesquisa, as pessoas reais cujas vidas são mudadas." "Um papel mais permanente com a fundação?" Helena perguntou, intrigada pela possibilidade. "Se estiver interessada, seu salário aumentaria de acordo, é claro." Helena considerou a oferta. Em 6 curtos meses, sua vida havia se transformado completamente. Sua mãe estava melhorando sob os cuidados especializados. A própria Helena havia redescoberto sua paixão pela fotografia e encontrado realização inesperada em seu trabalho com Almeida. E então havia o próprio Gabriel. O homem severo e fechado que conhecera naquele primeiro dia havia gradualmente revelado camadas mais profundas. Sua dor, seu compromisso, sua capacidade de generosidade. Algo havia crescido entre eles, algo que nenhum dos dois havia antecipado. "Eu gostaria muito", ela disse finalmente, "com uma condição." Almeida ergueu uma sobrancelha, o fantasma de um sorriso brincando em seus lábios. "E qual seria, senhorita Costa?" "Que nunca me teste novamente, sem mais carteiras perdidas, sem mais experimentos com o destino." Helena manteve seu olhar firme. "Apenas honestidade entre nós, sempre." "Acredito que posso concordar com esses termos." Almeida estendeu sua mão pela mesa. "Parceiros, então." Helena pegou sua mão, sentindo o calor de seu aperto. "Parceiros." Enquanto suas mãos permaneceram unidas um momento mais que o necessário, Helena percebeu que a carteira havia de fato sido um teste, mas não apenas de sua integridade. Havia sido um teste de possibilidade, de se a vida poderia oferecer segundas chances para ambos. Um teste que os dois, cada um à sua maneira, haviam passado.